versículo 4, repetindo, Efésios 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 4. Os irmãos, acompanhem a leitura deste texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus, por sua graça, nos abençoe, nos ilumine na compreensão desse texto e nos alimente no poder, na iluminação do seu Espírito nesta manhã. Amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, nós vivemos tempos difíceis.
muitíssimo difíceis. Nós sabemos disto. E um dos fatores, ou um dos setores, onde o tempo tem estado cada vez mais complicado, é a área da família. Mas muito complicado mesmo. Vivemos aquilo que chamamos de desconstrucionismo. Está havendo uma desconstrução dos valores da família. E não é só no Brasil. É em várias partes do mundo, principalmente do mundo ocidental. E o Brasil copiou isto de maneira profunda e deprimente. Por que isto nos preocupa? A família não é fruto do acaso, foi planejada por Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz o texto que homem e mulher Deus criou. Então, não é uma questão de invencionice. Não existe por acaso. A família é projeto de Deus. Por isso, nosso tema hoje é a integridade cristã e a segurança do lar. Porque se foi Deus quem criou a família sendo ideia de Deus, plano de Deus, Ele mesmo estabeleceu princípios para que a família possa ser, pelos quais a família possa ser regida. E são bem-aventurados os pais que podem adquirir esses princípios e podem, sem dúvida, aplicá-los à sua família. Vejam que no versículo 26 de Gênesis, versículo 1, ele diz, façamos. E pelo que vemos lá em João, capítulo 1, de 1 a 4, Jesus Cristo, Filho, é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Pelo que lemos lá em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver que o Espírito Santo deu vida à criação. Logo, a Trindade toda estava na criação. E, consequentemente, a família é produto disso. É resultado disso. Estes textos nos mostram claramente que Deus planejou a família. Ele mesmo prescreveu como essa família deve ser formada e qual é o propósito da família. Não é nada acaso, não é. Quando nós tomamos o relato da criação com seriedade, nós vamos entender isso muito bem. Este relato faz parte da inerrante e infalível palavra de Deus. Então é coisa séria. Quebrar estes princípios provoca danos terríveis, exatamente como os que vemos hoje no mundo inteiro. O que está aqui escrito é uma prescrição para o homem e mulher. Eles se juntam fisicamente para que formem um lar, para que tenham filhos. Moisés, lá no livro de Deuteronômio,
fala muito bem sobre isso. Ele está falando em nome do Senhor Deus. Deuteronômio 4, 32. Vejam o que diz o texto sobre isso. Deuteronômio 4, 32. Vejam o que ele diz, chamando a atenção para a palavra de Deus. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Ouçam agora, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu alguma coisa como esta. Moisés está chamando a atenção do povo para tudo que Deus havia feito. Ele estava repetindo as leis, mostrando como Deus havia traçado o destino daquela gente. E é com base nisso que os salmistas, o profeta Isaías, os evangelhos e as cartas e até o livro de Apocalipse fala sobre este assunto. A palavra de Deus como sendo séria, seríssima e indispensável para que vivamos bem em nossa vida. A integridade cristã provoca segurança no lar. Cada dia que nós aprendemos a Bíblia, cada dia que nós entendemos a Bíblia, cada dia que nós pomos em prática o que a palavra de Deus ensina, mais fortalecemos não só a nossa vida, mas contribuímos para a família na qual vivemos, a família da qual fazemos parte. Temos algumas lições a compartilhar neste texto que lemos nesta manhã. Primeira coisa, pelo relato do texto, nós vemos pela palavra de Deus que o casamento é uma aliança. Para mim, tem que começar com isto. O casamento é uma aliança. O casamento, o matrimônio, é um meio pelo qual Deus nos fez nascer e viver como uma família da aliança. Deus fez aliança conosco através de tudo o que Ele fez, mandando o seu Filho dar a sua vida por nós. Ele deu o primeiro passo para isto, desde a criação. E algumas alianças, podemos dizer assim, se sucederam. Deus sempre dando o primeiro passo. E eu chamo a atenção para este fato, trabalhando lá no Éden. Deus chama Adão e faz uma aliança com ele. Essa aliança é chamada por muitos aliança das obras, mas na verdade, mesmo que Deus tenha exigido comportamento de Adão, como exige de nós, nesses termos, essa aliança não passou. Mas Deus é quem deu o primeiro passo. Ele é que criou a situação. Ele se colocou como aquele que iria abençoar o homem que obedecesse. Então, casamento é uma aliança com base na aliança que Deus fez conosco. Imaginem só o Deus justo, santo, todo-poderoso, indo atrás do homem, fazendo aliança com ele, dizendo, olha, não coma do fruto que está na árvore, que está no meio do jardim. Você pode comer de todos os outros, mas daquele fruto não, porque no dia que você comer, vai morrer. Nós sabemos que Adão não obedeceu, quebrou essa aliança. E os problemas se sucederam.
exatamente por causa disto. Mas Deus estabeleceu outras alianças. A Bíblia fala sobre isso, com servos de Deus, dentro do plano que Deus tinha para eles, dentro do povo de Deus. E, meus irmãos, o casamento é uma aliança, conforme Deus o estabeleceu. Repito, é um meio pelo qual Deus nos fez nascer e viver como família da aliança. Isso quer dizer o quê? Que devemos discutir o casamento, não para desmontá-lo, mas para demonstrar sua necessária, ouçam, permanência, validade e importância. As discussões que há hoje sobre família são para desconstruir a família. E a legislação brasileira favorece isso. Fazer o quê? Mas o crente não deve estar nessa. O crente deve olhar o que está na palavra de Deus e dizer assim: a palavra de Deus diz assim, portanto é assim. Repito, não devemos discutir o casamento para desconstruí-lo, para desmontá-lo, mas para fazê-lo permanecer, fazê-lo cada vez mais válido, fazê-lo cada vez mais importante para a nossa vida. O casamento é uma instituição, é uma realidade básica da sociedade, independente do tipo de cerimônia que ele tiver. Pode ser a coisa mais simples, a mais simples. Eu já celebrei casamentos pomposos e já celebrei casamentos simples demais. Mas, por causa dessa diferença social, um não foi mais válido do que outro. O importante é que todos cumpram, os cônjuges, as famílias, cumpram o que Deus estabeleceu na sua palavra com relação a isto. Mas eu falei que o casamento é uma aliança. E essa palavra é usada de várias formas e aparece cerca de 290 vezes na Bíblia. Às vezes ela vem como um tratado político e é chamada de fraternidade. Mas quando se refere ao casamento, aí ela se aplica de maneira diferente. A aliança mostra um acordo entre pessoas que as leva a um relacionamento vinculado, incluindo promessas que são seguidas de regras. A gente não pode interpretar o casamento de qualquer forma. Um ajuntamento qualquer. Não é isso. No plano de Deus, não é isto. Meus irmãos, o assunto é tão sério que a palavra de Deus, entre outras coisas, afirma que Deus odeia o divórcio. É isso que está em Malaquias 2,16. E o Senhor Jesus Cristo o proíbe, lá em Mateus 19, especialmente o versículo 6, quando ele diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por que Deus trata assim? Por causa da seriedade da instituição. É a seriedade da instituição que foi criada por Deus, que tem essa importância na nossa vida. Quando questionado pelos fariseus, lá em Mateus 19, sobre este assunto, Cristo diz: desde o princípio não foi assim. Mas olha, Moisés disse que
então citaram o texto. Ele disse: é porque os vossos corações são maus. Deus sabia disso, mas ele disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mais ainda, Deus não abençoa a aliança com pagãos. Esta é uma das coisas sérias que nós precisamos saber, entender e meditar bem. O que nós vemos, Paulo, lá em 1 Coríntios 7, 14 a 16, ele orienta que quando entre pagãos um deles se converte na família, não se separem. Se alguma esposa, diz Paulo, tem um marido que não é cristão e ela se converte, no caso, e ele acha que pode ficar vivendo com ela, diz ele que permaneçam juntos. Porque os filhos de vocês são santos por causa daquele que é crente, que é santo. Então, meus irmãos, vejam como essa palavra aliança é importante. Isso implica dizer o quê? É o que a palavra de Deus afirma. Chama a atenção do homem, chama a atenção da mulher, mas devemos olhar o texto que nós lemos antes. Veja o que diz o versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Algumas pessoas separam este texto do texto seguinte, que fala sobre marido e mulher, mas não há separação lá no texto original. Está tudo coladinho. Vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Este texto é para hoje. É para hoje. Nós que temos visto a crise em que a família está, este texto é para hoje. Então ele diz: não vos torneis insensatos, mas procurai saber, compreender qual a vontade do Senhor. Chama a atenção, para o versículo 18, chama a atenção para a questão do vinho. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A palavra dissolução aqui associada ao vinho. É como se a pessoa perde o seu senso de responsabilidade. Deixa de entender quem é. Aí ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Ao contrário do que o vinho faz, o Espírito Santo promove por seu poder, por sua graça, um comportamento ideal para aquilo que Deus quer. E aí fala sobre louvando a Deus, entoando salmos e hinos, cânticos espirituais. E aí, dando sempre graças a Deus, versículo 20. Mas olha só o que diz o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Algumas Bíblias separam. Aqui termina uma secção. Depois, o versículo 22, começa outra secção. A que eu tenho aqui em minhas mãos, não. Porque, na verdade, lá no texto original, não há essa divisão. O que é que Paulo está dizendo, então? Ele está dizendo assim: sujeitando-vos, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
Depois ele diz também, né, mais adiante, marido, ame a sua mulher, como também Cristo amou a igreja, versículo 25. Tudo começa como? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A base é esta. Nós não podemos viver debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, partilhando das decisões daquele lugar, o nosso lar, a nossa casa. Não podemos viver bem se não nos dispusermos espiritualmente nestes termos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não podemos. E esta certamente é a razão dos distúrbios que há na família. E eu não estou falando só sobre marido e mulher, estou falando sobre filhos também. Chega um momento quando o filho engrossa o pescoço, como sempre dizia a minha mãe, saudosa mãe, engrossou o pescoço, acha que é dono de si, quer manter as coisas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Casamento é uma aliança, da qual ou na qual todos participam. Todos têm compromissos, todos têm responsabilidades, todos têm privilégios igualmente. Qual é o segredo? Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas. Eu quero inverter os papéis aqui e trabalhar com o versículo 25, inicialmente. Dentro do meu plano aqui, eu coloquei o papel do homem, o marido, na família da aliança. E o que é que diz o texto? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, veja o objetivo disso, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas ainda, o texto diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O modelo de casamento, aliança, como Deus estabeleceu, e nós devemos entender, o papel do homem marido tem que ser bíblico. Se não for, ele vai passar os pés pelas mãos. Vejam só, o texto diz, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido deve ser o cabeça da esposa. O que quer dizer cabeça? Quer dizer liderança e autoridade, sabendo que há autoridade e a habilidade. Ninguém deve esquecer isso. Autoridade e habilidade não podem ser separadas. Isso quer dizer que no lar cristão não pode haver autoritarismo. O marido é cabeça, mas não é autoritário. Pode ser que lá fora a sociedade viva assim, mas na igreja não. Não deve haver conflito com essa ordem que a Bíblia estabelece. Não deve haver. Então diz o texto de maneira bem prática, 25 a 28, conforme nós lemos.
ele deve amar a sua esposa. E isso quer dizer o quê? Isso implica a responsabilidade de iniciar, manter, sustentar, desenvolver a relação amorosa entre marido e esposa e entre pais e filhos. Nossos filhos devem ser orientados nisto. Filhos homens devem ser orientados nisto. Não se devem criar os filhos como machões. Às vezes os pais dão exemplos nisso aí fora. E aí os homens, os jovens, tratam as moças como se elas fossem pessoas inferiores. Gente sem muito valor, nas quais eles podem pisar. Não é isso que a Bíblia ensina? Respeite a moça com quem você vai namorar, filho. Respeita a moça com quem você vai casar, meu filho. Olha aqui o exemplo de seu pai. Olha aqui, filho. Não pode ser assim. E eu diria já, aqui, antecipando alguma coisa, que nenhuma moça deve sequer imaginar casar com uma pessoa assim. Não. Não é isso que está no plano de Deus. Cuidado, moça. Eu sempre que celebro o casamento, digo isso. Não case com alguém que não esteja dentro dos padrões que a palavra de Deus fala para ser marido ou ser mulher. Ele deve amar a sua esposa. Ele deve exercer autoridade. No Salmo 78, versículos 3 e 4, este texto é muito interessante, entre outras coisas. Vejam só o que diz este salmo. Salmo 78, versículos 3 e 4. Olhem só. Olha o que ele diz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso quer dizer o quê? Que o pai passa para o filho. Passa para os filhos esta verdade, dizendo, filho, olha, eu aprendi do seu avô assim, seu avô já aprendeu do pai dele assim, porque a palavra de Deus ensina. Marido, ame a sua mulher. Autoridade não quer dizer autoritarismo. Os filhos devem ouvir os pais, não só no que falam, mas com o exemplo que eles são. Mais ainda, o texto diz que o marido deve mostrar a capacidade de liderar. E essa liderança, pelo texto, conforme Provérbio 13:16, se aplica a todos, líderes, professores, planejadores, porque essa liderança implica prudência. E diz o texto que deve mostrar conhecimento. Grande é a responsabilidade do homem. Eu não sei porque quando a gente fala do que a Bíblia diz, mulher seja submissa ao seu marido, muita gente reage hoje, principalmente hoje, por causa desse feminismo grande demais, acima do normal. Aliás, o feminismo, pelo conceito, não é normal. Eu sei que as mulheres muitas vezes reagem ao tipo de tratamento que os homens lhes dão, mas não devem chegar a tanto.
eu creio que devem ser Bíblia nisso. Procurem o que a palavra de Deus fala e pronto. Mas, independente de tudo isto, eu entendo perfeitamente como o casamento tem sido hoje, a família tem sido hoje, exatamente por causa dessa compreensão do marido, que não exerce seu papel de liderança de forma íntegra. Exatamente isso. O casamento é uma instituição, é uma realidade básica da sociedade e, como eu falei há pouco, independente do tipo de cerimônia que tenha. Ele é uma realidade básica da sociedade. Devemos olhar o conceito do que ele é. Portanto, continuando, o marido deve demonstrar a capacidade de prover. Quando lemos Provérbios 10, 4 e 5, vemos o texto bíblico falando sobre isso, dizendo que o homem não deve ter a sua mão remissa, isto é, enganosa, traiçoeira, e tanto se refere à pessoa que é lenta demais, ou como se refere à pessoa que é preguiçosa. Então, o marido, o homem deve demonstrar essa capacidade de prover a sua casa. E a gente amplia mais. O marido, o pai deve ser provedor espiritual, social e cultural da sua casa. É bom lembrar que 3 grandes vícios podem corromper os relacionamentos familiares e violam a vida dentro da família. 3 grandes vícios, e eu não vou demorar muito nisso, mas vou apenas citar o chamado individualismo. Como eu já disse, essa função autoritária. Isso implica o quê? Implica eu, meu, para mim, eu mesmo. Então parece que só há uma pessoa ali. Individualismo. O outro problema é o egoísmo. O egoísmo implica dizer, eu sei o que quero, estou aqui por mim mesmo. Eu e eu. Egoísmo. A outra coisa é a chamada irresponsabilidade. Ser líder significa ser servo. E isto implica liderar, não como cabeça, com responsabilidade diante de Deus. Por quê? Porque o homem vai prestar contas a Deus. Todo marido irresponsável vai prestar conta a Deus. Todo pai irresponsável vai prestar conta a Deus. Isso é uma coisa que todos devemos saber. Vamos prestar conta daquilo que Deus nos deu para cuidar. Marido, ame a sua mulher, como Cristo ama a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É o amor sacrificial que rege o amor entre marido e mulher. Uma outra lição conclusiva que nós temos aqui é o papel da mulher também. Se a família é marido, mulher e filhos, então o marido tem responsabilidade, sim, tem. A mulher também tem. Versículos 22 a 24. As mulheres sejam, capítulo 5, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Veja aí, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Este é um dos textos mais difíceis de se pregar e de se ensinar hoje. Não por causa do texto em si, não por causa da Bíblia, o que ela diz, mas por causa do contexto reacionário que há. E eu estava celebrando um casamento muito chique em uma outra cidade. O templo estava cheio. E quando terminamos aquela cerimônia bonita, saiu todo mundo para ir para a recepção. E uma senhora ficou sentada no banco, sozinha. Assim que eu saí para encontrar a minha família e irmos juntos, ela disse, eu posso dar uma palavra? Falei, sim, claro que pode. Ela disse, o senhor falou que a mulher deve ser submissa ao marido? Pastor, isso é de tempos atrás, agora não. Eu disse, já que a senhora lembra do que eu citei, creio que a senhora lembra também da explicação que eu dei, não? Sim, mas eu sei que ela queria discutir a questão. Eu disse, vamos fazer o seguinte, a senhora liga para a secretária daqui da igreja, marca para falar comigo, eu atendo as pessoas aqui, às vezes manhã e tarde. Marque com ela. Eu posso explicar à senhora com detalhes. Ela não foi. É uma pena. Mas aquele não foi o único momento. Já passei por outros em que questionamentos assim vêm. Não acha que está demais, não. Não acha que Paulo... E aí a crítica em um deles foi a Paulo. Eu disse, não, gente. Meus irmãos, Gênesis 2, 18 a 25. Texto que eu li ontem, inclusive celebrando um casamento. A mulher foi criada da substância do homem. Ela não é inferior. Foi criada daqui, de pertinho do coração. Nem foi criada da cabeça para ser superior, nem dos pés para ser pisada por ele, mas do coração, para ser alvo dos seus afetos. É assim que a Bíblia mostra a mulher. E uma mulher que é amada, como a Bíblia manda, ela não vai ter dificuldade nenhuma de compreender, aceitar a liderança abençoadora do seu marido. Mas ainda, ao ser criada, a mulher recebeu uma responsabilidade tremendamente grande. Olha o que diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. A mulher é auxiliadora, aquela que veio para capacitar o homem na sua humanidade de forma total. Companheira adequada. É isso que a mulher é. E os dois devem entender isso muito bem. O termo quer dizer auxílio para que deu, para com Deus. Tanto um entender isso, como o outro. Um se precisar e o outro que está disposto para ser, para fazer, para atender, para ajudar. Não é para a gente pedir favor. A mulher e o marido são uma só carne. É sobre isso que Pedro fala. 1 Pedro 3, especialmente os versículos 1 e 2.
ele mostra, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Eu já vi isso. Como? Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Lembro aqui de meu pai, que foi para o Rio de Janeiro, é uma história longa, e na volta, naquele ônibus, todo mundo, quando parava para refeição, todo mundo tomava uma, tomava outra, e outras coisas mais, ele ali apenas comia. Um senhor perto dele disse, você não toma? Não, não tomo. Você é protestante? Ele disse, não, a minha esposa que é. Minha esposa e minha família, né? São todos, mas eu não. Depois ele se converteu também. Mas veja a importância disso. Quando a minha mãe se converteu, mandou uma cartinha para ele dizendo isso. Ele mandou outra dizendo, ótimo, isso é bom, continue. Porque ele sabia que boa parte das preocupações dele agora estavam mais aliviadas. Porque a igreja tem essa importância de ensinar, de ajudar, de controlar as coisas. Meus irmãos, o marido deve ser visto dentro desse plano ideal de Deus como aquele que compreende a bênção que a esposa é. E não deve tratá-la de outra forma. Não deve. Cada dia deve entender esse valor que a esposa tem. Por isso o apóstolo Pedro, mais uma vez cito, né, esse texto que nós lemos há pouco. A mulher deve ser tratada como aquele, eu uso um termo bem mais nosso, aquele cristal. Aquela coisa que a gente pega assim com muito jeito, com muito cuidado, para não quebrar. É assim que o marido deve tratar a sua esposa, mesmo que tenham temperamentos diferentes. Isso é comum. Quando eu vou celebrar casamento, a primeira coisa que eu falo para os jovens é: vocês se conhecem temperamentalmente, não é? O temperamento de um e do outro. Vocês se conhecem, porque isso é de grande valor no relacionamento. Os temperamentos dizem muitas coisas e a gente deve se entender. Porque, por força do temperamento, muitas vezes, um fala alguma coisa que não deve falar, o outro fala alguma coisa que não deve falar, e às vezes se arrependem do que foi dito, mas já foi dito. Nem sempre se arrependem. Tem gente que não se arrepende de jeito nenhum. Sabe que errou, mas não se arrepende. Mas a grande maioria, não é? Eu diria que reconhece, mas não vai lá. E olha aqui, irmãos, conheço um caso em que o marido entendeu que tinha falhado, tinha tratado meio duro e sabia daquele tipo de roupa que a sua esposa gostava, foi lá numa loja, comprou a coisa cara, boa, e chegou lá e deu a ela. Presente lindo, caro. Ela recebeu, deu aquele risinho assim, aquele riso meio, digamos, aguado, gelado. Recebeu.
Por quê? Porque o mais importante, o presente não faz. Mas, quando nós conjugamos, seja o marido para a mulher e a mulher para o marido, nesse caso aqui que estamos falando, perdoe-me, eu errei, perdoe-me. Basta dizer isso. E quem é crente deve entender que deve perdoar. O lar cristão é o lugar onde a gente compreende que deve pedir perdão, a gente compreende que deve pedir perdão e deve perdoar. Marido, ame a sua mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. Meus irmãos, o lar que vive com integridade constrói pilares para a sua segurança. E os princípios estão aqui na palavra de Deus. Hoje é Dia das Mães, dentro do calendário social nacional. Para nós, todo dia é dia de mãe. E todo dia é dia de pai. Devemos cumprir a palavra de Deus. Porque a integridade cristã promove a segurança do lar. Que Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Que as famílias da nossa igreja, as famílias do povo de Deus, sejam exemplos para o mundo. Glória para o Senhor. Amém. Vamos cantar um hino.